Boa noite a todas e todos. Eu vou então fazer a leitura da página inicial, que vai ser hoje do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, editado pelo Espírito João de Ângeles. A mensagem é a 49, se eu não me engano. Números romanos, gente. Vamos lá. Muita gente se compraz na transmissão de comentários infelizes, veiculando ideias e opiniões malsãs, tornando-se estafeta da insensatez. Permanece discreto diante dos maledicentes e injuriosos, que te testam as resistências, trazendo-te mensagens infames, a fim de levarem a outrem distorcidas as tuas palavras. O silêncio, em tais circunstâncias, é como um algodão que abafa e amortece o ruído do mal em desenvolvimento. Não são teus amigos aqueles que te trazem o lixo da notícia maldosa. Então, através dessa reflexão, eu gostaria de convidar a todos para fecharem os olhos e elevarem os pensamentos à divindade, a Deus, a Jesus, aquilo que lhes for mais agradável, ou a uma bela paisagem da natureza. Respirar fundo e com muita gratidão dizermos a Deus que estamos contentes pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui hoje para podermos refletir juntos na mensagem que será transmitida pelo Ricardo. Aproveitamos para pedir para que ele seja amparado, para que mantenha-se bem inspirado e possa, então, nos trazer reflexões que vão nos acompanhar ao longo desta semana. Fique, então, sempre conosco, ó Pai, ó Mãe, que assim seja. Graças a Deus. Então, muito boa tarde a todas e todos. Falo de São Paulo, sou um trabalhador do SAJA, que esteve 5 anos em Berlim. E hoje o tema é justamente verdadeira pureza e mãos não lavadas, né? O que está por trás, né, dessa questão de mãos não lavadas. É uma continuação do capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E, inclusive, foi bem propício a mensagem, a prece de abertura, né, da mensagem que o Edu leu, pois eu inicio aqui com uma reflexão, né? Quem são os puros de coração? E certamente os puros de coração não são esses que trazem, né, palavras equivocadas sobre pessoas, né, para justamente maldizer os outros, sobre a questão, né, de distorcer palavras, escutar, né, que a gente escuta de alguém, né, a questão de fofocas, o que Jesus traz, né, quando nos explanou sobre essa questão de puros de coração, é justamente os humildes, né, os discretos, os que têm um coração com compaixão, né, que olha o outro, né, de uma forma, não importa quem é o outro, de uma forma fraterna. O outro pode ser uma árvore, o outro pode ser um cachorro, o outro pode ser um ser humano que eu nunca vi na vida, o outro pode ser um lago, o outro, enfim, um respeito, né, por tudo, né, que existe, por todos os seres da natureza, e que tem por trás a questão do bem, né? A pureza de coração justamente traz essa falta de segundas intenções, né? Falta de, né, dizer uma coisa e a gente, na verdade, está querendo dizer outra. Enfim, tem muitas coisas que quem não tem o coração puro, e na humanidade atual, né, como estamos, a gente trabalha, né, as nossas sombras e a gente tem luz, né, mas é colocar uma completa luz dentro do coração para não se incomodar, né, ser neutro em relação a tudo que acontece. Então, está dentro desse guarda-chuva, desse capítulo, né, justamente de puros de coração, que a gente vai aprofundar aqui o estudo de hoje. Então, vem uma mensagem justamente
nessa parte do Evangelho que diz o seguinte, né? Então os escribas e os fariseus aproximaram-se de Jesus e lhes disseram, né? Fizeram essa pergunta: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Né? Então, os discípulos, como a gente sabe, né, tiveram, os discípulos não, os fariseus e os escribas, né, os fariseus eram os doutores da lei, né, que tinham, né, a Torá debaixo do braço, que sabiam de trás para frente a Torá, mas que ao longo do tempo, de certa forma, foram um pouco se perdendo nas questões, pelo menos tudo do que a gente estuda, né, nas questões realmente da moralidade, né, do amor ao próximo, né, do respeito e uma busca incessante, né, pela falha, pelo erro do outro, de acordo com o que consta ali nessas regras, né, dos doutores da lei. E uma delas era justamente essa questão de a necessidade tem que se lavar, é dever, né, lavar as mãos antes da refeição. E aí o Jesus, como sempre ensinava, né, vai trazer uma reflexão sobre esse ponto específico, né, e principalmente sobre essa questão que ele chega nesse tempo, né, da lei mosaica, né, e vem trazer, né, a continuação da lei, né, mosaica, não para dizer o contrário, mas para sintetizar, né, ele fez uma síntese realmente das leis em duas, né, amar a teu Deus acima de todas as coisas e, em segundo, amar ao próximo como a ti mesmo, né, entendendo que para amar como a si mesmo assim, é um amor realmente aceitando tudo e compreendendo tudo, não julgando, enfim, não tendo nada do que justamente inclusive, a gente teve na mensagem, né, de início da prece de abertura, como a gente falou, né, do mal dizer, isso jamais. E ao longo do tempo, então, tem essa questão do que era a tradição, principalmente nessa época de Jesus, versus a lei divina, né, que é uma lei única, né, uma lei que ela é uma energia que só tem bondade, só tem o que é correto, só tem o que é amor. Inclusive, as leis a gente encontra também no Livro dos Espíritos, né, mais avançando, né, ao longo da leitura do livro, tem capítulos que vão falando todas as leis, né, que a gente pode estudar, mas a lei maior, né, que é inclusive a última descrita ali, é a lei de amor, né, de caridade, do serviço, essa lei que Jesus foi o maior exemplo através da sua própria vida. E aqui, nessa passagem que a gente está estudando, do Evangelho, tem um exemplo prático, né, que inclusive foi a resposta de Jesus aos fariseus e aos escribas nesse questionamento deles. Por que teus discípulos não lavam a mão antes das refeições, né? E o mandamento que está por trás, né, que Jesus traz na fala, é honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe, enfim, já está dito tudo, né? Você deve honrar teu pai e tua mãe. E os escribas e fariseus, eles diziam nessa época o quê? Falavam o seguinte: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai e a sua mãe, né? Então, se você faz uma oferenda a Deus, tá tudo certo, né? Mesmo que eventualmente depois você não conseguiu por alguma razão honrar pai e mãe. Então, o Jesus responde dessa forma, dizendo: vocês são hipócritas, porque tem um mandamento, que é um mandamento vem, né, mosaico em relação a honrar pai e mãe, e vocês estão, né, com a regra, vamos dizer assim, embaixo do braço, justamente, enfim, ajustando ela de acordo com a compreensão de vocês humana, né, que é falha, né? Então, a reflexão que fica aqui é que as tradições, e eles digo, né, tanto os fariseus quanto os escribas, né, eles eram muito apegados a tradições, né, e algo que era além da compreensão até humana. Inclusive, foram os responsáveis, né, como a gente disse, de crucificar Jesus, né? Então, eles tinham isso, né? Qualquer pessoa que falasse, eles não estavam abertos à chegada do Messias ou a refletir realmente algo que, de repente, eles, ao longo do tempo, foram perdendo, né? Eles estavam ali
cristalizados numa verdade absoluta do que estava nessa compreensão, inclusive também tendo conversas, né, no Sinédrio, que era justamente, né, o local próximo ali ao templo em Jerusalém, no qual eles tinham os debates, né, dos mais ortodoxos aos menos ortodoxos da compreensão da Torá, né, nesse espaço de discussão, mas que gerava interpretações, e tinham alguns que já eram na época um pouco mais, né, abertos ao que Jesus dizia, outros absolutamente radicais, mas de uma forma geral, esse grupo, né, de judeus, escribas e também os doutores da lei, os fariseus, eles estavam violando, né, os mandamentos essenciais da lei divina por ajustes, vamos dizer assim, que fizeram ao longo do tempo. E a verdadeira pureza, quando a gente vai colocar, que a gente estava até, né, conversando sobre a pureza de coração, né, a verdadeira pureza não tem a ver com essa questão da tradição, do que está, das regras, né, mas a verdadeira pureza, como foi, né, dito, não é o que entra na boca, né, o que macula o homem, é o que sai da boca do homem o que o macula, né, o macula no sentido de marcar de sujeira, né, de colocar impureza dentro do homem no sentido ser humano, né. Então, justamente o que traz impureza, o que traz, né, em verdade, o que não purifica, mas o que suja, é a questão do que sai da boca do homem, dizendo que são as palavras, né, e não o que a gente está se alimentando nesse sentido, né. Por isso que ele vai começar a se explicar sobre a questão do lavar as mãos, né, antes das refeições. Então, o sentido do que sai da boca é o que vem do coração, né? O que torna impuro é justamente isso que vem com maus pensamentos, que vem com relação a adultérios, que vem com, né, assassinatos que aconteciam, a questão de latrocínio, falsos testemunhos, né? Não falar a verdade sobre alguém ou sobre uma situação, fazer blasfêmia, né? Maledicência, enfim. Então, todo esse tipo de fala, né, de comportamento que gera um pensamento, né, toca no coração e depois é verbalizado, é isso que vai tornar impuro, né? Então, a reflexão aqui, o começo em haver lavado as mãos, não é o que vai fazer o homem ficar impuro. E foi isso que ele quis, Jesus, trazer como ensinamento a esse grupo, né, de judeus, né, de que não importa sobre a questão do lavar, né, a mão para comer o alimento, importa e muito essa pureza que sai, né, de cada um através da fala, né? Então, aqui vem bem claro onde está a verdadeira pureza do ser humano, né? E aí, dentro em São Lucas, né, dentro dessa parte dos evangelhos, a gente tem uma outra frase, né, que está dentro desse estudo, que é curto, mas que é bastante profundo. Vós outros, né, vós fariseus, doutores da lei, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, né, nessa questão, essa pompa toda na forma de se alimentar. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas. Rapinas é roubo, é injustiça, é cobiça, enfim. Então, rapina nesse sentido, né? E de iniquidades. Insensatos que sois. Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Então, Jesus aqui nessa fala que foi registrada, né, por Lucas, né, por um dos apóstolos, traz justamente isso, né, dessa questão dessa hipocrisia, né, porque o que deveria, né, estar alinhado, o que está externamente acontece internamente. A gente sabe, né, hoje tem essa consciência de que né, as coisas vêm de dentro, né, vêm do coração, vêm dessa consciência interior, do nosso mundo interior, para se manifestar fora, né, e ele estava trazendo, né, Jesus, da maneira que ele compreendia que seria compreendido, vamos dizer assim, por esses grupos, né, de judeus, para trazer realmente uma reflexão de não adianta vocês do lado de fora ter toda essa pompa e vestimentas e forma de alimentar e regras e todo um formato de conduta e olhar os irmãos como eles viam, né? Existem, inclusive, alguns bons documentários e até minisséries em alguns
canais aí de streaming falando sobre essa época, né, de Jesus, e a gente vê como eles tinham recurso, tinham dinheiro, estavam bem vestidos, tinham toda essa pompa, e ao redor miseráveis, né, as pessoas que viviam ali, que não faziam parte do grupo deles, né, e Jesus estava ali trazendo dessa hipocrisia, porque se realmente você, né, quer respeitar os mandamentos mosaicos, a época de Jesus, mas que falava de Moisés, eles não deveriam, ainda mais sendo, né, estudiosos da lei, agirem como agiam, né? Então, tem esse ponto aqui importante sobre a questão, né, dessa incoerência interna, né, do que verbalizam, como vivem e o que são por dentro. E Jesus tinha essa possibilidade, né, absurda de saber exatamente quem era quem, né, ali. E aí, avançando, a gente tem uma questão de analisar justamente o formalismo versus essa reforma moral, que foi isso que Jesus veio pregar, né? Justamente a necessidade da gente fazer essa transformação, tudo tem a ver, né, com a transformação moral, né, a transformação da nossa conduta, a transformação da maneira com a qual a gente vive, e deixando, né, o homem velho para trás, e a gente se transformando, né, em instrumentos, né, em servidores do Cristo, né? Estamos aqui purificando, e a gente está aqui de novo fazendo um estudo de mais de 2000 anos, né, atrás do que acontecia nessa situação, que eles estavam muito apegados às questões formais e muito pouco dedicados individualmente, né? Claro que não dá para falar por todos, mas como um grupo geral, sim, de uma reforma moral, né? Então, o que o texto traz, né? Vou ler aqui. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma, né? Então, eles realmente se perderam, e aqui fica também a reflexão, porque todo ensinamento, né, que a gente vem fazendo do Evangelho é atemporal, não é algo, então isso aconteceu há 2000 anos, não faz sentido. Aqui a gente pode facilmente, se a gente refletir, né, e olhar ao entorno, e olhar religiões, e olhar, né, como muitas delas, inclusive, pregam, né, enfim, para os seus fiéis, né, o trabalho, muitas vezes está, às vezes, até pior do que era, né, antigamente, seja na questão de, sei lá, eu terceirizo a questão, por exemplo, né, dessa minha comunhão, dessa minha conexão com Deus, através de uma outra pessoa, que eventualmente até que tem que pagar para essa pessoa, para ela fazer essa conexão com o divino, enfim. Então, a gente ainda hoje, né, mesmo mais de 2000 anos, Jesus tendo trazido, né, simplificado e sintetizado em 2 ensinamentos, a gente está patinando e degrauzinho por degrauzinho, né, cada um de nós, né, aprendendo e tentando aplicar no dia a dia, né, porque nem sempre a gente consegue, talvez algumas coisas sim, outras não, e nessa época era esse contraste, que isso ainda acontece hoje, como a gente falou, do exterior com o interior. Então, por exemplo, essas práticas exteriores, é muito mais fácil a gente lavar a mão antes de uma refeição do que, de fato, expurgar tudo que tem de ruim, de sombra, do nosso coração, né? Não é fácil fazer isso, e muitas vezes também o meio não corrobora, né? Não facilita para que a gente consiga se libertar, né? Se a gente olha, inclusive, né, pleno século XXI, como a gente vive, como a gente também acolhe, né, irmãos, né, em Cristo, que estão na mesma caminhada espiritual, mas às vezes em situações diferentes, seja financeira, seja de saúde, seja, enfim, de localidade, seja do que for, a gente às vezes tem essa possibilidade de fazer esse trabalho, né, interno, e a gente muitas vezes prefere, né, tapar o sol com a peneira, fingir que não é conosco e seguir adiante, né, porque a gente tem outras coisas mais importantes, enfim. É complexo, né, mas é um ponto aqui de reflexão. Aqui estamos trazendo, né, a reflexão para que cada um possa pensar sobre essa questão, né, será que estou sendo muito formal? Será que eu estou cristalizado em algumas crenças e alguns dogmas internos?
como que eu poderia simplificar isso? Porque como ele colocou, né, Jesus falou, né, é muito simples. De fato, a vida é simples. Quando começa a complicar, é porque a gente já está colocando talvez muito da personalidade, né, da questão da vida, né, material, da vida mundana, que não tem a ver com a vida espiritual, que é relativamente simples, né, é uma lei e pronto, é só seguir ela, mas claro que na prática não funciona desse jeito. Então, essa questão das práticas exteriores é o primeiro ponto, né, que vem a reflexão, né, de quão fácil algumas coisas externas são versus essa purificação interna. A questão também de uma ilusão espiritual, que inclusive acontecia na época com os fariseus, e que certamente isso também acontece em várias, né, religiões ou crenças que são muito ortodoxas e às vezes até praticam, né, violência, praticam mal ao próximo, mas tudo numa crença de que Deus apenas, né, acolhe se você segue, né, determinados rituais, né, e coisas que realmente não fazem o menor sentido, mas que ainda hoje acontecem, que na época aconteciam aqui com os fariseus, que eram, né, como a gente falou, os doutores da lei, e a parte da consciência, né, de uma rigidez, uma pouca flexibilidade nesses regulamentos humanos, né, de substituir o que é verdadeiramente a essência divina, né, e que vai muito além da questão de direitos humanos aqui, né, inclusive da lei de direitos humanos, não estamos falando disso, são realmente leis espirituais, né, que estão num outro nível de compreensão e que não está na questão do intelecto, não está na mente, não está na nossa personalidade, está no coração, né, está no sentir, né, e não no querer racionalizar. Muitas vezes não tem nem muito como a gente racionalizar, porque a alma sabe, né, muitas vezes ela clama por uma questão, né, de mudança moral ou de uma coisa, de uma conduta que eventualmente a gente está sendo equivocado, mas às vezes a gente não escuta ela e a gente vai pelo racional e, enfim, com o tempo a gente vai aprender. E aí, avançando, a gente tem uma questão também do objetivo das religiões, né? Nem só da religião, né? Elas servem para conduzir o Deus, né? Conduzir o homem até Deus, né? A gente, na época, né, tinha justamente, né, os judeus, mas nessa época de Cristo não existia, né, o cristianismo. Isso só veio acontecer depois, né, com Pentecostes, que aí veio justamente essa questão dos apóstolos terem iniciado, né, realmente a sair, né, desbravar, vamos assim, de dois em dois pelo mundo, né, a questão da Boa Nova, né, levando, né, informação e contando sobre Cristo e isso foi, né, crescendo, falando especificamente das religiões, né, embaixo desse guarda-chuva cristão, mas todas têm esse papel, ou deveriam ter esse papel, de conduzir Deus, né, para dentro de cada um, né, para a gente se conectar. E é claro que tem muitas pessoas que não têm, até se consideram, né, ateias, como a gente já leu isso em obras, né, espíritas, mas que são mais espíritas ou mais, né, conectados a Deus do que outros que têm e dizem ter uma religião, né? Porque às vezes se consideram ateus, mas eles têm uma conduta e uma forma de viver que está completamente integrada com essa questão do amar ao próximo como a si mesmo, seja num trabalho, né, altruísta, seja na forma como, né, olham o outro, seja no respeito, seja no amor ao próximo, na compaixão, na fraternidade, na verdade, e não ter segundas intenções. Então, não necessariamente alguém que é super, se diz, né, super conectado a algum tipo de religião, ou filosofia, ou doutrina, estudioso disso, também é diferente. Uma coisa é a gente estudar, se instruir, outra coisa é aplicar. E na doutrina espírita, a gente escuta isso muito, né, dos espíritos, que a gente, como espírita, a gente tem que se instruir, e instruir muito, e compreender, que é o que a gente vem fazendo nesses encontros, sempre estudando juntos, né, o evangelho, as mensagens, mas mais do que isso, é colocar isso em prática nas nossas vidas, né, o que disso faz sentido para mim hoje, e o que eu posso aplicar, tentar, né, Jesus nunca disse, né, que a gente não deveria
errar, que a gente não pode errar, né? O que a gente não pode é, né, deixar, ou não deveria, né, poder, é deixar de tentar, né? A gente pode errar e a gente normalmente aprende, né, através das tentativas, né, e erros e acertos. Mas a inércia, né, o estar no intelectual e não colocar isso em movimento, que é o grande problema, né? Então, esse não chega, né, a Deus quando se torna perfeito, ou seja, a gente só vai conseguir se aproximar e se voltar, né, para Deus quando a gente conseguir fazer esse processo de purificação completa, que vai levar, já viemos de muitas vidas e vamos seguir com muitas vidas, né? E, como, né, encerrando essa última frase aqui, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. E claro, né, hoje a gente vive, né, num planeta que muito é aceito, muitas barbaridades são aceitas e, de certa forma, a gente trata, inclusive, como uma normalidade, e muitas coisas que não são nem um pouco normais, e, inclusive, passa por religiões, inclusive religiões que, às vezes, como a gente falou, né, agem de uma forma que permite, inclusive, o mal se não está dentro do que está ali dito que é o correto, que é o certo, né, uma coisa de regras, né, de conduta muito, muito restritas, né, e que deixam de contemplar a lei do amor, né, que é a mais importante, né, nesse sentido de todos. É aprender realmente a amar, começando por nós mesmos e ao próximo, né. E aí, chegando para o final da nossa explanação, a gente tem duas frases que eu trago desse pedaço do Evangelho, nessa reflexão que a gente vem fazendo, que a primeira diz o seguinte, né, semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Ou seja, a gente está aqui, né, como seres humanos, né, homem de novo não como gênero, para aprender a sermos bons, né? Para aprender a fazermos o bem, para aprender a estarmos, né, conscientes, né, tal vigiar e orar e atentos para toda e qualquer oportunidade, e o alto traz todos os dias uma infinidade de oportunidades para a gente ir nessa caminhada, né? Muitas vezes a gente deixa passar e a gente não percebe muitas vezes essas oportunidades, seja porque a gente está muitas vezes, né, nos nossos pensamentos, nas nossas individuações, né, em reflexões do que tem que fazer, com quem que eu tenho que falar e tal, e às vezes o exterior, a natureza, uma mensagem, alguém que está falando alguma coisa do que passa pelo nosso lado, está trazendo de alguma forma alguma mensagem ali, algum impulso, para que a gente se atente a isso, mas na maioria das vezes a gente deixa passar. Mas Deus é tão maravilhoso, né, que essas oportunidades não cessam, né, não acabam de vir o tempo todo. É a gente realmente buscar se conectar e saber que toda filosofia, toda religião, ou toda enfim, realmente, assim, conduta, né, de estudo, de instrução, para nos fazer melhor, pessoas melhores, que nos auxiliem, né, a que a gente se enxergue, né, e consiga avançar, está valendo. E é disso que essa mensagem justamente traz, né, e não da questão dessa conduta de eu lavei ou não lavei a mão, isso, claro, na época de Jesus, é antes de uma refeição, né, tem muitas outras coisas mais importantes antes dessa questão. E a outra frase, né, não basta se tenham as aparências da pureza, acima de tudo, é preciso ter a do coração. Ou seja, realmente o grande trabalho, desde sempre, né, nós como seres humanos, é de purificarmos, né, e passa pela pacificação também do coração, né, da gente ser indulgente com o próximo, tudo que a gente busca conosco, né, que a gente possa olhar o outro sabendo que ele está em construção, assim como nós também estamos, né? Porque muitas vezes a gente coloca expectativas muito altas no outro, espera uma perfeição do outro, espera uma conduta maravilhosa, às vezes do parceiro, do marido, no ambiente do chefe e tal, e o que será que a gente está fazendo? Será que eu estou sendo a melhor versão que eu posso de mim mesmo para o próximo? Para o meu irmão, para minha mãe, para o meu chefe, para o meu colega, enfim.
seja para o colaborador, enfim, outro trabalhador do Saja, ou o que seja? Será que eu realmente estou fazendo o meu melhor, estou sendo o melhor para que essa pessoa tenha o melhor nessa troca comigo? Ou eu estou exigindo e querendo, esperando o melhor do outro, sabendo que o outro também está nesse processo, né, de aprendizagem, né, de crescimento, e também vai errar, assim como eu erro, somos todos iguais, e se a gente fosse diferente, a gente não estaria nesse planeta, né? A nossa vibração já estaria num outro nível, né? Numa vibração mais alta, e aí essa morada, planeta Terra, não serviria mais, né? A gente já teria avançado, já teria mudado, né, de plano. Se a gente está aqui, por mais complexo que possa parecer, às vezes olhar pessoas que a gente, né, se acha, né, ou se considera, às vezes, não faço esse tipo de coisa, não faço, enfim, não faz sentido e tal, a gente está caminhando realmente de mãos dadas, né? E todos ao nosso entorno têm um papel, né, importante para nos fazer enxergar essas nossas fraquezas, né? E que a gente possa aí atuar mais e mais para nos tornarmos pessoas, né, de bem, pessoas amorosas, pessoas puras de coração, né? Claro que é uma caminhada, mas que a gente possa refletir sobre isso, né? De refletir, será que eu estou cristalizado em alguma questão? Será que tem alguma coisa, né, na minha vida que merece uma atenção, merece um pouco mais né, de colo? Às vezes até nós conosco mesmo, né? Às vezes a gente se cobra e se exige demais, e é importante a gente colocar amor, né, em todo tipo de tarefa, né? Seja a tarefa conosco, com o próximo, com o outro, e o amor tá, né, nesse enorme guarda-chuva que vai né, abarcar, vamos dizer assim, tudo que diz em sermos, né, cristãos, né, irmãos, né, de caminhada no bem, na luz do Cristo, e essa questão, às vezes, de sermos, em algumas situações, poucos flexíveis, ou muito intransigentes, ou muito, né, seguindo, né, regras, protocolos que às vezes podem ser que, enfim, faça sentido, né, no ambiente da Terra, mas a gente teria que pensar, e se eu fosse, né, tivesse com Jesus aqui do meu lado, caminhando, como é que ele lidaria com isso daqui? Um amigo de Jesus faria como, né? Talvez a gente entre também num olhar não só na questão da matéria, mas também sobre uma ótica da lei espiritual, né? Então, desejo a todos muita paz, e que sigamos com essas instruções, refletindo e depositando, né, esses códigos, né, essas chaves aí de conduta no nosso coração, e que tenhamos todos uma excelente semana. Graças a Deus. Obrigada, Ricardo. Vamos agora passar para a oração final e o passe. Vamos, então, levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecermos pela mensagem de hoje à noite, por nos convidar a ver o que está dentro do nosso coração, a ver aquilo que está nos conduzindo, aquilo que é importante na nossa vida, o que nos leva a crescer espiritualmente, conosco mesmo, com o nosso próximo e com Deus. Na honestidade de nós mesmos, de procurarmos saber o que somos, que emoções, que sentimentos possuímos no nosso coração, e fugir das fugas, das desculpas, e não entrar no caminho que vai nos levar a tropeçar mais ainda. Agradecemos, Senhor, por este convite, que nos coloca o caminho para sermos homens de bem,
aqueles que aceitam a lei de amor, de justiça, de caridade para todos os nossos irmãos do caminho. Também, como vimos, com a natureza, com os animais, porque somos uma unidade. E quando um sofre, o outro também. Vamos, então, construir no nosso coração esta leveza, este cumprimento dessa lei que nos fará felizes, que nos tornará felizes. Obrigada, Senhor, esteja conosco, hoje e sempre. Vamos agora ao passe. Todos que estão aqui na sala e estão online. Vamos agora receber do nosso Mestre Jesus, através dos seus benfeitores que estão ao nosso lado, os fluidos de luz que se espalham sobre todos nós. Esses fluidos que penetram no nosso corpo, trazendo-nos leveza, saúde, levando saúde ao nosso corpo material, físico. E se temos alguma enfermidade, vamos direcionar estes fluidos para a parte do nosso corpo que se encontra enferma, inspirando suavemente e levando com a nossa respiração estes fluidos ao local enfermo. Se sentimos dores ou temos qualquer outra enfermidade, recebendo esses fluidos que nos aliviam e que nos curam. Também para a nossa alma, vamos sentindo esses fluidos que nos trazem harmonia, força interior, saúde mental, espiritual. Nos traz alegria, paz, nos sentimos bem, com saúde. Vamos agradecer a Jesus por todas as benesses recebidas. Vamos agora pensar na nossa família, no companheiro ou na companheira, para que também eles recebam esta luz, cura para seu espírito e para seu corpo. Pensando também naqueles que têm filhos, pensando nos pais,
irmãos, parentes, principalmente aqueles que têm alguma situação, passam por alguma situação difícil no momento. Vamos mentalizar estas pessoas. Vamos também pensar nos nossos colegas de trabalho e de escola. Aquelas pessoas com quem temos dificuldades, ou elas conosco, para que haja reconciliação, amor. Vamos pensar nos nossos entes queridos desencarnados, enviando-lhes o nosso abraço, nosso carinho, nosso desejo que eles estejam bem, nos seus caminhos, sem apego. Vamos pensar na cidade em que moramos, que caiam luzes sobre esta cidade, em todos os seus cantinhos, nos bairros em que moramos, cada um de nós. Se espalhe luz, harmonia, paz sobre esta cidade. Também para o país em que estamos, país também de onde viemos. Vamos pedir as bênçãos de Jesus para todas as nações deste planeta, aquelas que se encontram em conflitos, em guerra, que caia muita luz sobre eles, desejo da reconciliação, da paz. Vamos ficar alguns instantes com este pensamento de paz para todo o nosso planeta. E assim, agradecidos, vamos encerrando o passe e a nossa reunião desta noite com votos de paz para todos.